Nessa nossa aulinha, nós vamos falar da questão da discussão abolicionista na França e do Haiti, né? Porque não há como desvincular a independência do Haiti da própria questão do fim da escravidão. Quando a gente fala de escravidão nas colônias francesas, a gente tem que voltar ao chamado Code Noir, Código Negro, que foi um conjunto, né, de leis feitas durante o governo do Luís XIV, já no final do governo do Luís XIV, tentando regulamentar a forma como os escravizados deveriam ser tratados. O Código Negro ele é muito curioso, tá? Porque ao mesmo tempo que ele reconhece que os escravizados são pessoas, né, de uma certa maneira, ele não consegue romper com a ideia de que eles são coisas porque eles são propriedade. Uma das preocupações do Código Negro, que já foi feito na época que Luís XIV tinha se tornado extremamente religioso, é garantir, né, que os escravizados seriam convertidos em católicos, em bons católicos. O Código Negro ele favorece, né, o casamento entre homens brancos e mulheres escravizadas que eles tivessem engravidado, né? Ele pune aqueles que engravidassem, principalmente homens casados, que engravidassem escravizadas, né, e com elas tivessem filhos. Ele vai garantir a existência da família escrava, né? Então que você não poderia separar uma família, né? Mãe, pai e crianças, né? E isso para os escravizados era muito importante. Ele vai permitir, né, estabelecer e regular que os escravizados pudessem, por exemplo, fazer comércio desde com a permissão dos seus senhores. Mas ele, por exemplo, estabelece que qualquer escravizado que fugisse uma primeira vez, ele seria marcado com a flor de lis, né, num dos ombros, que é o símbolo da coroa francesa, e teria uma sua orelha cortada. Assim todos saberiam que ele é um fugitivo. Se ele fugisse uma segunda vez, ele teria o outro braço marcado e teria os tendões de Aquiles cortados para que ele nunca mais conseguisse correr. Talvez ele ficasse até incapacitado de andar. E se ele tentasse fugir uma terceira vez e fosse capturado, ele seria morto, né? No Haiti havia muitos quilombos, né, que em francês é marronage, né? Esses quilombos eles vão participar ativamente da revolta. O Código Negro ele falava da obrigação do senhor de alimentar o seu escravizado, porém, gente que visitou o Haiti antes da revolta, né, apontou que muitas vezes os senhores mal alimentavam os seus escravos e permitiam que eles tivessem pequenas roças. Então o escravizado trabalhava do nascer do sol até a noite, muitas vezes nos intervalos de almoço e no domingo, que o Código Negro proibia o trabalho, eles acabavam tendo que cultivar essas pequenas roças para conseguirem um mínimo de subsistência e algo que vender e comprar complementos à sua alimentação. Então, muitos senhores não cumpriam, né, com aquilo que a lei mandava, principalmente em relação ao sustento do escravizado, que afinal de contas era sua propriedade. A Sociedade de Amigos dos Negros, ou simplesmente Amigo dos Negros, foi fundada aos moldes, né, da Sociedade Britânica, que tinha sido fundada no ano anterior, em 1787, e até aqui, né, o dístico, né, da Sociedade dos Amigos dos Negros, ele vai, de uma certa maneira, acompanhar aquilo que os ingleses estavam fazendo na época, né? Não sou eu o seu irmão. Quem funda essa sociedade são dois girondinos, né, que viriam a ser girondinos. Para quem lembra de Revolução Francesa, a gente geralmente fala de dois partidos, ou seja, duas facções políticas, a dos jacobinos e a dos girondinos. Mas se nós tínhamos sociedades abolicionistas, nós também vamos ter sociedades que vão fazer um lobby, né, junto à Assembleia, isso logo depois do início da Revolução Francesa, para impedir a abolição. E o mais famoso desses grupos, dessas sociedades, é o Clube Massiac, porque eles se reuniam no hotel que tinha esse nome. E ele era formado por colonizadores brancos e os seus simpatizantes. Inclusive, gente que defendia antes a abolição vai acabar se juntando ao Clube Massiac. E o Clube Massiac ele só vai ser dissolvido depois da Revolução Haitiana, em 1791. Mas por que eles vão se organizar contra a abolição? Por conta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
porque ela é muito mais contundente do que a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela já abre dizendo: os homens nascem e são livres e iguais em direitos, as distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. São livres, nascem livres, a igualdade jurídica é um dos princípios fundamentais da Revolução Francesa e do pensamento liberal, que vai se estabelecer a partir daí. Ora, o que se queria era colocar a questão econômica na frente desse princípio de igualdade, ou colocar o princípio do direito à propriedade à frente do direito à liberdade, que era também um dos direitos naturais. Mas muito bem, a Revolução começa em 1789, mas lá no Haiti, em 1791, por conta de toda a situação local e também da influência das ideias revolucionárias, nós vamos ver explodir uma revolução em 22 de agosto de 1791. Lembrando que o Haiti é aí a parte mais ocidental da ilha de Santo Domingo e que divide aí o território com a atual República Dominicana. Então, Haiti é só aquela partezinha menor. Era a colônia mais lucrativa da França, produzia açúcar, né? Quem lidera esse movimento é o Toussaint Louverture, que era um ex-escravizado, já homem livre à época, e que vai derrotar não somente os franceses, mas também os britânicos. O Louverture ele vai tentar negociar o reconhecimento da independência, mas a princípio a independência do Haiti, ou pelo menos, né, a autonomia do Haiti não vai ser reconhecida. O Toussaint, ele não necessariamente quer romper com a França, mas ele quer o reconhecimento da França, a regularização, né, de volta do comércio de açúcar e também, né, está na mesa a questão da abolição. A abolição viria, tá, com os jacobinos. Então, os jacobinos estão no poder e os cidadãos negros franceses vão montar uma comissão e ir até o clube jacobino, onde o partido se reunia, para pedir, né, ou melhor, exigir a abolição da escravatura em 3 de junho de 1793. Na França, país, não podia haver escravidão desde o final da Idade Média, tá? Havia leis que proibiam. Então, toda pessoa que entrasse na França deveria ser livre, por isso que eles são vistos como cidadãos. E aqui a gente tem uma gravura que está escrito assim: a insurreição dos escravos de Saint-Dominique, de Santo Domingo, continua em Paris. E lá tem uma senhorinha sentada com uma menininha do lado. Ela é uma das pessoas, né, que vai estar presentes ali, exigindo a abolição. O nome dela era Jeanne Odo, ou Cidadã Andot. E consta, e aí a gente não tem como confirmar, que ela fosse uma mulher de 114 anos, né, quando ela aparece aí nessa comissão. Mas o fato é que os jacobinos eles vão ouvir a petição. Muitos jacobinos eram contra a escravidão. O Partido Jacobino é fortemente influenciado pelas ideias de Rousseau. Então, apesar da resistência de outros setores, né, da política francesa, os jacobinos eles vão estabelecer que em 4 de fevereiro de 1794, a abolição da escravidão em todas as colônias e territórios da França, declarando no texto que negros e brancos são iguais. Então, a ideia de que são nascidos iguais. E aqui um panfleto, né, celebrando, de uma certa maneira, essa abolição. Os mortais são iguais. Não é o nascimento, é somente a virtude que faz a diferença. Então, o que torna alguém melhor que outro é a forma virtuosa como essa pessoa vive. A questão da abolição, ela não está em contradição, a gente sabe, com as ideias iluministas. Mas, em muitos momentos, era a questão econômica que prevalecia. Quando Napoleão chega ao poder, ele acaba, né, sendo convencido ou se convencendo de que a revolta no Haiti ela deveria ser reprimida. E as relações entre o Haiti e a França eram cordiais, o comércio de açúcar tinha sido restabelecido, o Haiti elegia deputados para a Assembleia na França, era como se o Haiti fosse um departamento francês ou uma colônia francesa. Mas Napoleão ele não somente decide invadir o Haiti, submeter o Haiti, como ele restaura a escravidão nas ilhas e nas demais colônias. Tá?
Só que isso não seria feito sem resistência. Aqui o Jean-Baptiste Bely, que é senegalês e era deputado de Santo Domingo, porque a ilha nesse momento estava unificada na Convenção Nacional. Ele foi inclusive membro do Conselho dos 500. Ele vai com as tropas napoleônicas lutar no Haiti e vai ser preso e mandado de volta para a França. Não encontrei nenhuma informação sobre o motivo do Bely ser preso. O que eu imagino de verdade, é que ele possa ter passado ou pensado em passar para o lado dos haitianos, como vários soldados fizeram. Agora, atentem esse quadro. Você aqui tenta retratá-lo como um cidadão francês, um cidadão ali daquele momento do final do século XVIII, na última moda, com os signos que poderiam representar que ele era um homem ilustrado, que ele era um cidadão como outro qualquer. Tá? As tropas francesas, elas não vão prevalecer no Haiti, elas vão ser derrotadas, né? E como Toussaint Louverture, que era um conciliador, ele é preso, ele é enviado para a França em 1802 e vai morrer em 1804, quem assume a liderança do movimento de independência, e agora é sim o movimento de independência, é o Jean-Jacques Dessalines. E o Dessalines, ele vai ser pintado como? Ele vai ser pintado como o sujeito que é o terror dos brancos, porque o Dessalines, ele não vai assumir aquela ideia do Toussaint de conciliar. Ele quer que os brancos e mesmo os mestiços sejam expulsos da ilha, as terras sejam confiscadas. Então, ele, com a expulsão das tropas francesas, ele vai promover a expulsão de todos os brancos da ilha. E quem não fosse, seria morto, tá? Aqui a gente tem uma gravura, que é uma gravura, assim como essa daqui, de crítica ao Dessalines. O Dessalines sendo apresentado como um monstro, com uma cabeça de uma mulher decepada, ali uma mão decepada mais ao fundo. Então ele é um monstro. E aqui, a vingança do exército negro pelas crueldades praticadas pelos franceses. Esta gravura é feita por um admirador do Toussaint, tá? Mas uma gravura dessa, chegando na Europa, mostrando ali os franceses sendo enforcados ou chegando em outras regiões da América, ela acabaria sendo usada como uma propaganda contra o Haiti. Tá? E essa propaganda ela foi muito efetiva. Por quê? Porque nenhum país da América quis reconhecer a independência do Haiti. E mais ainda, né, como todos eram países escravistas, vai se estabelecer uma relação de terror mesmo, né, de medo de que o Haiti pudesse acontecer em outros lugares. No Brasil, esse medo do Haiti tem um nome, haitismo, tá? Porque depois do Haiti, seria o Brasil a nação com o maior número de escravos escravizados proporcionalmente ao número de livres. Então, havia esse temor, e a década de 1830 no Brasil vai ser marcada por várias revoltas de escravizados. Napoleão vai ser derrotado em 1814, tenta de novo, em 1815 é definitivamente derrotado, e entre 1814 e 1815 a gente teve o quê? O Congresso de Viena. O Congresso de Viena, apesar da sua postura reacionária, ele quer restaurar a velha Europa, a velha ordem, com mais dureza do que ela jamais tinha existido, a Inglaterra consegue fazer com que entre no documento final a condenação ao tráfico negreiro e a exigência de que esse tráfico negreiro fosse encerrado. E aí no texto constava lá, repugnante aos princípios da humanidade e da moralidade universal. Eles vão recorrer, inclusive, a uma terminologia iluminista quando eles eram anti-iluministas. Pelo menos a maioria dos que estavam reunidos ali se diziam ser. Mas veja a influência do pensamento iluminista. A França, ela é signatária do tratado, né, final do Congresso de Viena, mas ela só vai abolir o tráfico em 1818. É por conta disso daqui que, por exemplo, a Inglaterra aumenta a pressão sobre Dom João VI para que ele faça a abolição do tráfico negreiro para o Brasil, por exemplo. Quando é que vem definitivamente a abolição da escravidão nas colônias francesas? Só em 1848. Bem tarde, tá? Bem depois da Inglaterra, bem depois do Congresso de Viena. Lembrando que a abolição, né, a França vai ter duas abolições. A abolição dos jacobinos, em 1794, volta a escravidão
com Napoleão e depois é abolido de novo. Nesse momento que se faz a nova abolição, em 48, Primavera dos Povos, a última onda revolucionária liberal na Europa, vai ser proibido também que um cidadão francês pudesse ter escravizados em qualquer lugar. Se um cidadão francês fosse senhor de escravizados, mesmo em um país que admitisse isso, ele era um criminoso aos olhos da França. Então, pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre escravidão.